Vamos lá então a 3 exemplos do predicado nominal. Vamos começar pelo predicado nominal. Carolina estava muito bem de saúde. Os cães são animais domésticos. E a jovem mãe parecia orgulhosa do seu bebê. Ambos os predicados dessas orações são nominais. Temos só que encontrá-los. Então, Carolina estava muito bem de saúde. Primeira coisa, vamos encontrar o sujeito, perguntando quem ao verbo. Quem estava muito bem de saúde? Carolina. Logo, o nosso predicado é tudo isso daqui. Nosso predicado é estava muito bem de saúde. Como eu falei, esses 3 exemplos são de predicados nominais, onde o verbo expressa um estado. Carolina estava muito bem de saúde. O verbo estar é um verbo de ligação. Ela não faz nada, ela só está muito bem de saúde, obrigada, né? Então esse é o nosso predicado, sujeito, Carolina. B. Os cães são animais domésticos. As pessoas se atrapalham um pouquinho, mas são é o verbo ser. É o verbo ser no presente conjugado na terceira pessoa, do plural. Quem são animais domésticos? Os cães. Nosso predicado é o que sobra, são animais domésticos. E a última, a jovem mãe parecia orgulhosa do seu bebê. Quem parecia orgulhosa? A jovem mãe. O que sobra? Todo o resto. O resto é o predicado nominal. Se entenderam então por que é nominal? Está apresentando estado, ninguém está fazendo nada. Os cães são animais domésticos, eles são, é uma coisa própria, característica deles. E a jovem mãe parecia orgulhosa, ela não está fazendo nada, ela só tem um semblante orgulhoso. Então, como ninguém dessas orações está fazendo nada, elas são predicados nominais. E memorizem essa lista. E para vocês matarem a saudade da escola, vejam que o quadro está tendo o reflexo da sala de aula e uma pena vazia. Verbos de ligação. Ser, estar, parecer, ficar, andar, continuar, permanecer, tornar-se. Para algumas turmas do ano passado, eu ensinei essa musiquinha que eu aprendi durante o meu estágio assistindo a professora Ângela. Um abraço, professora Ângela. Vou repetir para vocês. Então, quais são os verbos de ligação? Que são verbos do predicado nominal. Ser, estar, parecer, ficar, andar, continuar, permanecer, tornar-se, tá? Bom, então agora nós temos no próximo exercício os predicados verbais. Quer dizer, todas essas 3 orações, elas terão um predicado verbal, ou seja, o verbo vai representar, vai significar uma ação. Vamos para a letra A. Na escola, todos gostavam da zeladora Amélia. Primeiro nós vamos encontrar o sujeito para ver o que sobra, e o que sobra é predicado. Quem gostavam da zeladora Amélia? Todos. Todos é o nosso sujeito, então nós vamos sublinhar o restante. Na escola, gostavam da zeladora Amélia. Aquilo que vem antes ali do todos também tem que ser sublinhado. Por quê? Porque neste caso ele é um adjunto adverbial e não é sujeito. Só o sujeito fica de fora. Sublinhar, num exercício em que a gente precise sublinhar o predicado, só o sujeito vai ficar de fora. Só. Gostavam é uma ação. Gostar não está na lista dos verbos de ligação. Como gostar não está na lista do verbo de ligação, é uma ação. Simples assim. B. Ninguém acreditava na fofoca de Cidinha. Ninguém acreditava na fofoca de Cidinha. Vamos achar o sujeito. O verbo é acreditava. Então, quem acreditava? Ninguém. Olha que interessante, né, gente? Por mais que ninguém signifique 0 pessoas e na nossa imaginação seria algo vazio, nós não conseguiríamos colocar nenhum ser na cena, o ninguém, esse pronome, ele é sujeito sim. Então ele fica fora. Quem acreditava? Ninguém. Ele é sujeito, o restante predicado. C.
Lembra que eu falei? Tudo que não é sujeito é predicado. Chamaram a equipe de resgate. Chamaram. Lembra daquilo que eu falei no outro vídeo? Que chamaram, então no caso ele é um verbo conjugado na terceira pessoa do plural e que ele termina em ram. Por esse motivo, é um sujeito indeterminado. Eu não posso deduzir quem chamou a equipe de resgate. Por esse motivo, não tenho nada para sublinhar como sujeito ou deixar em branco, né? Tudo vai ser predicado. Vejam então, são predicados verbais, porque os verbos expressam ações. Esses verbos não estão na lista dos verbos de ligação e quando eu tive que destacar, eu só deixei o sujeito de fora. Quando o sujeito ele é indeterminado, quer dizer que tudo é predicado. Quando é indeterminado, oculto ou sem sujeito, eu não tenho sujeito para sublinhar, certo? Então, vamos para o próximo exercício. Vamos lá então, né? Agora nós temos dois exemplos de predicados verbo nominais, certo? Os dois têm predicado verbo nominal. A modelo desfilou nervosa e o noivo esperava ansioso a entrada da noiva. Vamos começar pela A. Quem desfilou nervosa? A modelo. Então, o que sobra fora? Vamos chutar a modelo daí, ó. Sai essa modelo. O que sobra é desfilou nervosa. Esse é o nosso predicado verbo nominal. Como é que eu sei que ele é verbo nominal? Porque eu posso desmembrar da seguinte forma, que é o que o exercício de vocês pede, inclusive. Desfilou, estava nervosa. Vocês entendem que eu tenho um verbo expressando a ação e eu tenho um estado logo na sequência, ela desfilou e estava nervosa. Nós temos isso aqui ali que a gente pode deduzir. Por isso que ele é verbo nominal. O exercício de vocês pede para que vocês reescrevam toda a frase acrescentando esse e estava. Vamos ver, no local certo, né? O noivo esperava ansioso a entrada da noiva. Quem esperava ansioso? Responda ali. Ah, eu não ouvi. Eu geralmente interajo com os meus vídeos. Podem falar de novo. Quem esperava? Ah, agora deu para ouvir. O noivo é o sujeito. Todo o restante é predicado. Deixamos o noivo de fora. Aqui, como é que a gente sabe que são predicado verbo nominal? Temos que tentar desmembrar, né? Esperava. Estava ansioso. No exercício de vocês vão escrever a frase toda de novo. Ah, por que escrever tudo de novo? Porque é um bom treino de construção frasal. É um treino de construção frasal e ortografia, tá? Então, esperava e estava ansioso. Vocês notem que nós temos, então, o verbo, que é uma ação, ficar parado esperando, e nós temos o estado, estava ansioso. Por isso que isso é um predicado verbo nominal. Ambos são. Agora eu vou colocar todos os predicados misturados. A mágica da tecnologia é que eu realmente precisei de 2 minutos para passar essas 3 orações no quadro, mas para vocês foi imediato, assim, então esse minutinho que vocês esperaram, na verdade, não foi nada, né? Vamos lá, então. Getúlio chegou cansado. Pois é. Qual que é o nosso predicado? Primeiro vamos ver se tem sujeito para descartar. Quem chegou? Getúlio. Então, nosso predicado é o restante. Chegou cansado. Nós temos o verbo chegar, chegou, não está na lista dos verbos de ligação, logo ele é um verbo de ação, então o predicado no mínimo é verbal. Mas a gente tem um cansado ao lado. Então, chegou, estava cansado. Como a gente pode deduzir isso? É um predicado verbo nominal.
verbo nominal, porque nós temos o verbo de ação e supomos um estado. Nós temos um estado, mas a gente supõe um estava para ligá-lo. O discurso foi emocionante. Foi, não tem na lista dos verbos de ligação. Tem. O foi é o passado do verbo ser. A gente tem que ser muito bom. Nós precisamos ter uma boa noção de conjugação verbal para conseguir fazer esse exercício. Vou deixar um link na descrição de um site que apresenta a conjugação verbal do ser, né? Muito importante dominar a conjugação do ser, esse verbo irregular super importante, tá? O discurso foi emocionante. Foi o verbo ser. Quem foi emocionante? O discurso. Meu predicado foi emocionante. Nós temos uma ação? Não, tem de cara ali o verbo que aparece na lista dos verbos de ligação. Então, nós temos um predicado nominal. E por fim, né? Chove bastante na minha região. Qual que é o verbo chove? Vocês lembram lá do sujeito que quando o verbo é um fenômeno da natureza, não existe sujeito? Então, essa é uma oração sem sujeito. Logo, tudo é predicado. Sendo tudo predicado, vamos olhar agora se o verbo é uma ação ou um estado. Chove. Chove é uma ação. Então, nós temos um estado lá do... Não, bastante, ele é um advérbio de intensidade. Esse é um predicado verbal. Certo? Conseguirem entender? Vamos deixar aqui a tela um pouco longe para vocês verem. Certo? Se cuidem, até mais. Saudade de vocês, ó. Tchau, toca aqui, ó.